Olá! Sou eu, a Aline Abreu, e eu venho hoje, no nosso primeiro vídeo, eu quero falar com você sobre promessas. Todo mundo ama receber uma promessa de Deus. A palavra de Deus, a própria palavra de Deus, existe aí mais de 7.000 promessas para nós. Você conhece essas 7.000 promessas, ou pelo menos algumas delas? Você sabe para que servem essas promessas? Você sabe o porquê que Deus faz promessas a seu povo? Não? Então vem comigo que eu vou te ensinar. Na língua hebraica, existe pelo menos 3 palavras, essa e essa. Essas 3 palavras têm 3 significados. Cada uma delas significa algo diferente. Isso, isso e isso. Todas elas querem falar sobre a mesma coisa: promessa. Quando Deus está falando sobre falar, dizer, dar a sua palavra, Ele está falando que Ele está prometendo. Todas as vezes que nós vemos isso na palavra de Deus, está falando sobre promessa. Quando estudamos a língua hebraica, nós podemos entender isso de maneira mais profunda, mas hoje aqui não é a minha intenção com você. As promessas são condicionais, você sabia? Requer uma condiçãozinha, uma palavrinha bem pequenininha, mas faz toda a diferença na nossa vida. Fé. A fé é a condição pela qual nós podemos alcançar essas bênçãos em Cristo Jesus. A fé é condicional para tudo isso, e isso nós vemos neste texto aqui em Hebreus. Em Hebreus 6, no versículo 17 e 18, diz assim: Deus quis deixar bem claro aos que iam receber o que ele havia prometido, que jamais mudaria sua decisão. Por isso, junto com a promessa, fez um juramento. Que além de prometer, ele firmou um pacto como uma promissória. Primeiro, as ideias, as promessas nascem no cérebro, né? Nos nossos pensamentos quando fazemos a promessa a alguém. Com Deus não é diferente. O Senhor, ele primeiro pensou nas promessas que ele ia fazer. E quando ele fez a promessa através de uma palavra e fez também com que a pessoa inspirada pelo Espírito Santo escrevesse, como se ele estivesse firmando ali, comigo e com você, uma aliança, um pacto, um juramento, uma nota promissória. Sabe, se eu faço uma promessa para você e essa promessa está na minha cabeça, eu acho que eu vou dar aí 10.000 para fulano de tal, mas eu não falo, eu não tenho nada compactuado com ele, uma aliança, um acordo, nada. Mas a partir do momento que eu falo para a pessoa, eu vou te dar 10.000, eu estou dando a minha palavra. E principalmente se eu escrever, aí vai além da palavra, vai um pacto firmado por escrito. E é isso. A promessa é isso que o Senhor faz. Ele tem uma ideia sobre nós, algo que ele quer nos dar, nos abençoar. E aí ele firma através da palavra e da escrita na palavra. Assim é entre eu ou você e Deus. Quando o Senhor nos promete algo falado ou escrito, ele está firmando conosco uma promessa. Isso é uma promessa entre Deus e você. Ele firma um pacto como se isso fosse um contrato assinado, uma promissória assinada. E o Senhor não volta atrás daquilo que ele fala, promete, da palavra que ele deu. Amém? Deus não volta atrás, sabe como nós sabemos? Porque ele não mente. Em Números 23:19, 1 Samuel 15:29 e Hebreus 6:18, são 3 textos onde nós vemos ali a palavra nos dizendo que o Senhor não mente. Agora eu quero fazer uma perguntinha para você. Você acha que a promessa de Deus é um fim nela mesma? Ou seja, ela é o fim, o Senhor prometeu e acabou? Ela é o motivo da promessa? A própria promessa é o motivo por existir? Será? Essa é uma reflexão para você. E eu quero te responder. Não. As promessas de Deus não são um fim em si mesma. Elas são um meio pelo qual o Senhor usa de estratégia para que tenhamos
forças, para que tenhamos empenho, para que não sejamos desanimados no meio do caminho do cumprimento do seu propósito. Você já sabia disso? Escreve aqui para mim que eu quero saber se você já sabia isso. Mas Aline, como é que é isso? Eu vou te explicar. Em 2 Coríntios, no capítulo 6, versículo 16, o Senhor faz uma promessa. Mas no 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1, não. Ali o Senhor diz o porquê ele fez essa promessa. Todas as promessas de Deus existem um porquê. Ou seja, as promessas, elas são um meio para o cumprimento daquilo que o Senhor quer. Quando vemos o Senhor falando para Moisés, promessas, vai, faz, fala lá com o faraó, eu estarei contigo, ele tinha um porquê de estar falando que estaria ali com ele. Era uma promessa que ele estaria fazendo ali a Moisés. Ele prometeu que ele iria com Moisés, que ele iria dar a sabedoria que Moisés precisava para ir lá, falar com o faraó, conduzir o povo. Deus ali fez uma promessa. Por quê? Ele precisava que Moisés se sentisse seguro o suficiente, não nele mesmo, mas no próprio Deus, para concluir toda a tarefa e o propósito pelo qual Moisés foi chamado, que era libertar e conduzir o povo de Deus. Todas as promessas de Deus para você, é Ele dizendo para você, por mim, pela minha força e pela minha graça, você vai conseguir cumprir o propósito pelo qual eu te fiz. Olha que coisa linda, o Senhor não nos chama para nada. O Senhor não nos faz nascer por um acaso ou por um erro. Ele nos faz segundo o seu divino propósito. E aí, eu quero dividir com vocês o que está em Hebreus 7:6, que diz assim: bem-aventurado o que tem as promessas. Por que bem-aventurado o que tem as promessas? Veja, mais do que feliz. A palavra bem-aventurado, ela não significa feliz, ela significa mais que feliz. Muito mais feliz é aquele que tem as promessas do Senhor. Porque quem tem as promessas já tem a certeza de que tem tudo que precisa para cumprir o propósito, o chamado que o Senhor lhe deu. É o Senhor dizendo para você, eu sei que você pode. A força vem dele para o cumprimento, as estratégias vêm dele, as armas vêm dele. Mas ele confia em nós para o cumprimento do propósito, porque ele sabe que quando entendemos isso e somos cheios por esse poder da graça dele que vem sobre nós e nos atinge e nos toma, nós podemos. Davi entendia muito bem isso. Davi, em Salmos, ele diz assim: com o Senhor eu desbarato exércitos, com o Senhor eu salto muralhas. Ele sabia que na força dele ele não podia, mas ele sabia que com o Senhor ele podia todas essas coisas e muito, muito mais. Por quê? Porque o Senhor o havia prometido. O Senhor estava com ele e ele sabia. Quando nós temos uma promessa do Senhor, quando nós sabemos as promessas do Senhor para nós, nós somos cheios, nós somos alimentados emocionalmente e espiritualmente para o cumprimento do propósito pelo qual fomos criados. E Aline, por que você está vindo hoje aqui me dizer tudo isso? Eu estou vindo aqui dizer para você tudo isso porque nós vamos começar uma série. Isso mesmo. Todos os dias eu vou vir aqui e vou deixar para você uma promessa de Deus para o seu dia. Não vai ser algo que virá de mim, mas algo que virá da palavra de Deus para a sua vida. O Senhor vai trazer uma promessa e eu quero desafiar vocês a que todos os dias que vocês ouvirem os meus vídeos, que vocês receberem uma promessa do Senhor, que será uma fatia de um pão. Se nós temos mais de 7.000 promessas, uma promessa por dia é uma fatia do pão. Quando você vai atrás de descobrir o porquê dessa promessa, você vai começando a entender o pão por inteiro. E o Senhor, ele não quer uma fatia, ele quer o todo. Mas eu desafio você a vir ouvir a promessa do Senhor para aquele dia, para a sua vida, e ter um momento de intimidade num devocional com Deus. Sim, um devocional seu com o próprio Deus. Use a promessa que o Senhor vai te trazer neste dia e tenha um momento seu com Deus. Abra a palavra de Deus, leia, releia,
Peça para o Espírito Santo de Deus falar com você durante esse período de devocional, para que o próprio Deus possa te ensinar. Porque em 1 João diz que o Espírito Santo nos ensina. É o Espírito Santo de Deus que, através da unção de Deus, nos ensina. E eu quero que você tenha, a partir de hoje, essa experiência com Deus. Eu quero que você consiga receber do Pai o pão por inteiro. Eu vou começar o dia te dando ali uma fatia, mas o Senhor quer completar o pão inteiro para você. Ele não quer te dar uma fatia. Então esse desafio está lançado e feito sobre a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Nós vamos começar esse devocional, esse maná diário para sua vida com as promessas de Deus a partir do dia 1º de março, e eu conto com você para o cumprimento deste meu propósito. Amém? Deus abençoe o seu dia e até dia 1º, que eu estou ansiosa para estar aqui com você todos os dias.